Muito bem, então agora, conforme prometido, a gente começa a tratar aqui do peculato, que é previsto aqui pelo artigo 312 do Código Penal. Gente, o peculato, ele é um crime que é muito amplo, envolve várias condutas, conforme vocês vão ver, né? Então, para facilitar, a gente divide como se fosse vários crimes diferentes, né? Então, essa é uma divisão que é mais acadêmica, doutrinária, do que legal, mas é seguindo a lei, podem ficar tranquilos, né? Então eu vou dividir o peculato aqui em vários subtipos que vão facilitar aqui o estudo de vocês. Então, a primeira modalidade que tem é o chamado peculato apropriação, né? Também chamado de peculato próprio, tá? Então peculato apropriação, peculato próprio. Por que peculato apropriação? E já dou a dica para vocês, esse é o jeito mais fácil de estudar peculato, ou mesmo crimes contra a administração pública no modo geral, né? Muitas vezes esses crimes contra a administração pública, eles vão ter um correspondente, vão ter algo semelhante, né, nos crimes contra o patrimônio, ou às vezes em outros capítulos do Código Penal. Então é sempre interessante fazer essa comparação que fica mais fácil. Então, ó, peculato apropriação tem esse nome por quê? Porque ele é muito parecido com o crime de apropriação indébita, que vocês já estudaram. Depois tem o peculato furto, que é muito parecido com o crime de furto. Tem o denominado aí peculato, entre aspas, estelionato, que lembra um pouco o crime de estelionato, bom e velho artigo 171 do Código Penal. Então o que eu quero que vocês observem, né? Sempre tente fazer o estudo relacionando esses crimes aqui funcionais com outros crimes comuns que vocês já viram anteriormente, que isso vai facilitar demais, né, esse estudo todo. Inclusive é por isso que eu deixo essa parte da crimes contra a administração pública mais pro finalzinho, porque vai ficar mais tranquilo para vocês, porque vocês já conhecem os outros crimes que existem a esse respeito. Tá? Então, começando aqui pelo peculato apropriação, né? Ele está lá no artigo 312 e é o comecinho do artigo 312. Então eu vou ler para vocês vão ver que não vou falar o artigo inteiro, vou falar só um pedacinho, que é o que vai interessar aqui para nós. A continuação vai ser outro tipo de crime. Então vai dizer aqui o artigo 312, no comecinho: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Então o que é isso, gente? Funcionário público está lá na posse de alguma coisa, por conta do seu cargo, né? E resolve se apropriar dela, resolve ficar com aquilo para si. Exatamente como é a apropriação indébita. Observem vocês, é a mesmíssima coisa que nós temos lá no crime de apropriação indébita. Porque lá a gente tinha a pessoa que estava na posse ilícita de alguma coisa e resolvia ficar com aquela coisa para si. Dei para vocês muitas vezes, vocês podem voltar lá no vídeo e assistirem. A aula à distância tem essa vantagem, você consegue ver de novo, né? Você pode lembrar lá no vídeo do ano passado, que eu falei para vocês que essa apropriação indébita, ela poderia acontecer, por exemplo, quando eu pego um livro na biblioteca e resolvo não mais devolver, resolvo ficar com o livro para mim para sempre, né? Então eu cometeria aqui uma apropriação indébita. Então aqui é a mesma coisa, só que a diferença, né, é que a razão pela qual a coisa da qual, né, eu estou aí me apropriando está na minha posse por conta da minha função de funcionário público. Então é diferente. A apropriação indébita é genérico. Está na posse lista da pessoa, genericamente. Aqui não. Aqui está na posse por ser funcionário público. Tem a ver com o trabalho da pessoa. Então, todo funcionário público, né, eventualmente, pode estar na posse de um bem, né, que é da administração pública ou de um bem particular mesmo, que esteja sob a custódia da administração pública, né? A gente vai ter essa possibilidade. Então veja, se o funcionário público trabalha numa mesa e tem lá um computador, que tem a plaquinha lá, patrimônio, não sei o que lá. Se ele resolve levar aquele computador para casa, né, está cometendo peculato apropriação. O peculato está na posse dele, né? Muitas vezes tem até um termo que a gente assina para dizer que aquele material está na nossa posse. E aí, se a pessoa resolve ficar com aquilo para sempre, né, então a gente vai ter aí um crime de peculato apropriação. Essa é a ideia, tá? Então, exatamente como acontece na apropriação indébita. Esse crime aqui pressupõe uma posse anterior, lícita, e é uma posse em sentido amplo, tá? Civilistas, aviso para vocês, antes que vocês comecem a falar, não, mas é posse, mas tem a detenção, tem a propriedade, aqui, né, em civilistês, para vocês que são civilistas, estou falando tanto de posse mesmo, lá, animus domini, corpus, aquelas brigas lá entre o Ehring e o Savigny, e também falamos aqui sobre detenção, tá? Então, tanto faz. O importante seja em razão do cargo, tá? Então, cuidado com isso, tá, gente? Que aí vai entrar as mesmas discussões que nós tivemos quando estudamos a apropriação indébita. Então, se o cara vai lá e engana alguém para conseguir a posse, tá? Ainda que seja funcionário público, o crime é estelionato, é um 171.
Se é mediante violência ou grave ameaça, vai ser roubo, extorsão, tá? Então, esse crime aqui, de peculato e apropriação, é essa hipótese bem específica. O funcionário público tem um bem lá à sua disposição, né, um bem que está na posse dele por conta da sua função pública, e ele resolve se apropriar desse bem, né, por conta aí de alguma ideia safada que ele teve naquele momento. Essa que é a ideia. Importante seja coisa móvel com valor econômico, tá? Então assim, não existe peculato de coisa imóvel, já aviso para vocês. Nem consigo pensar num exemplo aí de como que alguém poderia se apropriar de algo imóvel, né? Mas não seria peculato, tá? Então se a cabeça criativa de vocês pensar em alguma coisa assim, mas se o cara vai lá e invade, né, a repartição pública, se apropria do imóvel, né? Então não é, tá? Peculato é sempre coisa móvel, né? Obviamente. E aquela coisa que muitos funcionários públicos fazem, né? Então o cara vai lá e manda um subordinado, né, realizar algum serviço particular, manda cuidar do jardim da casa dele, né, manda levar os filhos na escola, né, com o carro da administração pública. Então, gente, isso obviamente não pode. Né? Então, não preciso nem dizer para vocês que é proibido, que o funcionário público não pode fazer isso. Né? Então, a gente até pode usar eventualmente o veículo público, mas para funções oficiais públicas. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma reunião no campus lá do Butantã, em São Paulo, e eu vou nessa reunião com o carro da USP. Né? Mas é só para isso, eu não posso pegar e falar, deixa eu ir no supermercado fazer umas compras, né? Aproveitar, passar no shopping, né? E já começa a ter problema, tá? Esse tipo de coisa, muito embora seja proibida, normalmente não é peculato. É importante que vocês saibam disso. Pode ter peculato aqui? Pode. Mas como que é mais fácil você pegar o cara aqui por peculato? Por exemplo, pelo combustível. Então você pode ter o peculato da gasolina, que ele gastou do carro para fazer as coisas indevidamente. Tá? Fora isso, né, dificilmente a gente vai ter peculato. Vai ser um fato atípico aqui do ponto de vista do direito penal, mas cuidado, que lá no direito civil, para vocês que são civilistas, a gente pode falar aqui em improbidade administrativa. Tá? Então isso vai ser possível também. Outra coisa importante que vocês devem observar é que nada impede que o bem seja de algum particular. Tá? O importante é que o bem esteja sob a custódia da administração pública. Isso que é fundamental, né? Que esteja aqui sob a custódia da administração pública. Então, e veja, é da administração pública, não do funcionário. Porque às vezes, né, o funcionário, muito gentilmente, ele pode concordar em cuidar da bolsa de alguém, né, fazer uma gentileza assim. Mas aí o bem está sob a responsabilidade dele, da pessoa física, não da administração pública. Agora, se é alguma coisa que está apreendida, né, um carro que foi guinchado, alguma coisa lá para fazer perícia, né, alguma coisa assim, que está sob a custódia da administração pública, se o cara se aproveita disso para ficar com aquele bem para ele, está cometendo aqui peculato apropriação também, tá? Então notem, né, que não precisa ser necessariamente um bem pertencente à administração pública. Pode ser, como eu falei no começo, né, se o cara vai lá se apropria, do computador, né, das coisas que ele tem lá em cima da mesa dele de trabalho, ele está cometendo peculato apropriação sem dúvida nenhuma. Mas notem que nada impede que ele se aproprie de algum bem pertencente a particular também. O importante é que esteja sob a custódia da administração pública. Tá bom? Bom, além disso, né, vale aqui a gente falar duas palavrinhas sobre consumação e tentativa. Aí quem quiser, vocês podem escrever no roteiro de aula, que eu já disponibilizei para vocês, que é a mesma coisa que eu falei quando estudamos a apropriação indébita, tá? Então é exatamente a mesma situação. Então qual que é essa situação, para quem não lembra? É no momento em que a pessoa decide ficar com a coisa. Então a consumação aqui, exatamente como acontece lá na apropriação indébita, ela está na cabeça do sujeito. Porque veja, o bem já estava na posse dele e continuará na posse dele. Não houve uma mudança, né, do ponto de vista naturalístico, né, que a coisa estava aqui e veio para cá. Não, estava com o cara e continua. O que mudou foi a ideia dele. Ele resolveu ficar com aquilo para sempre. Então aí você tem a consumação nesse momento, né, a inversão da intenção, como está escrito aí no material. Dá para ter tentativa? De novo, mesma coisa que a apropriação indébita. Espero que vocês lembrem, né, lá naquela aula eu dei o exemplo do cara que pega o livro e na hora que ele decide se apropriar, outra pessoa vai lá e devolve o livro para a biblioteca, né? Então seria uma tentativa de apropriação indébita, tá? Então, mesma coisa aqui. Não é a coisa mais comum do mundo a gente encontrar a tentativa, né, de peculato apropriação, mas pode ser sim, né, não tem problema nenhum, tá bom? Segunda
modalidade de peculato que nós temos, que é o finalzinho aí do caput, né? É o chamado peculato desvio, que é a mesma coisa, é o mesmo tipo penal, né? Só que a conduta é um pouco diferente. Então, o que vai dizer aqui, olha, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E o que é desviar, gente? É você mudar o destino de um bem público, né? Ou de pelo menos um bem que está aí sob a responsabilidade da administração pública, numa situação em que isso não seria possível. Não sei se vocês já viram isso em direito administrativo, né? Mas lá no direito administrativo nós temos alguns atos que são vinculados e outros que são discricionários, né? Então o ato vinculado é aquele que é engessadinho. O funcionário público tem que fazer exatamente daquele jeito, não pode ser diferente, né? Porque dá problema. E o discricionário, ele tem mais liberdade. Ele pode fazer um juízo de conveniência e oportunidade, né? Ver se aquilo é adequado ou não, né? Então, muitas vezes isso vai acontecer com bens públicos, com verbas, né? Às vezes tem uma verba que é vinculada, que é certinho, é para isso. E às vezes é discricionário, né? O prefeito, o governador, ele pode ter uma certa margem, né, para decidir o que ele vai fazer com aquele dinheiro, por exemplo, né, com algum bem público. Então, esse crime vai acontecer justamente quando não existe, quando não acontece essa discricionariedade. Então, quando eu tenho aí um ato vinculado, né, e o sujeito acaba desrespeitando essa regrinha e mandando o bem público para algum lugar que não poderia, né? Notem, né, que esse algum lugar que não poderia tem que ser para algo que não seja para a própria administração pública, tá? Porque se você manda para a própria administração pública, né, você desvia, né, o dinheiro, o bem, mas manda lá para uma outra repartição, para o próprio governo, né, digamos assim, aí a gente vai ter um emprego irregular de verba pública. Então, na realidade, é você mandar para algum lugar que não seja administração pública. E ter algum proveito. Que, gente, não precisa ser um proveito financeiro aqui, tá? Porque no peculato da apropriação, que nós vimos antes, sempre tem um proveito financeiro. Então, sempre vai ter aquela situação, né, do cara ganhar dinheiro com isso, porque ele está se apropriando de algo móvel, né, que tem valor econômico. Aqui não. Esse desvio pode ser um proveito moral, né, uma influência na comunidade. Então, ele vai ganhar votos, porque ele fez lá alguma coisa que não poderia. Então você vai ter aqui o peculato desvio da mesma maneira, tá? Se consuma no momento do desvio, dá para ter tentativa, aqui é fácil, né? Então, você imagina, ele dá uma ordem lá mandando fazer o desvio e essa ordem acaba não sendo cumprida. É uma tentativa, né? Não vai acontecer nada. E cuidado, porque da mesma forma que lá no furto, a gente tinha o furto de uso, que eu expliquei para vocês que era um fato atípico, também, absolutamente nada impede que nós tenhamos aqui um peculato de uso, que aí também é fato atípico, tá? Então o sujeito vai lá e usa, né, alguma coisa indevidamente, eu tenho aqui um fato atípico, né, não gera responsabilidade penal. Pode até ter responsabilidade administrativa, mas não gera responsabilidade penal. Então se eu pego lá o computador da administração pública, né, levo indevidamente para minha casa, para passar o fim de semana, mas com a intenção de devolver na segunda-feira, isso é fato atípico. O problema é eu levar querendo ficar para sempre. Ah, mas eu posso ser punido por levar o computador para casa indevidamente? Posso, mas eu vou ser punido na esfera administrativa, não aqui na esfera do direito penal, tá? Cuidado com isso. Um terceiro tipo de peculato, que vai aparecer aqui para nós, no parágrafo 1º, é o peculato furto, também chamado de peculato impróprio. Esse, como o próprio nome indica, é muito parecido com o crime de furto, artigo 155, velho conhecido aqui de todos nós. Então, o que seria o peculato furto, né? É uma situação parecida com o peculato da apropriação, mas diferente, e acaba tendo, na realidade, a mesma diferença que existe entre os crimes de furto e de apropriação indébita. Porque aqui, gente, quando eu tenho peculato furto, é uma situação em que o bem não está na posse do funcionário público. Não está na posse dele. Então ele vai efetivamente surrupiar, ele vai subtrair, como se fosse um furto mesmo. E por que não é furto? Porque aqui, muito embora o bem não esteja na posse dele, ele vai ter uma facilidade maior por ser funcionário público, né? Então, o funcionário público ele tem acesso lá à repartição, tem a chave muitas vezes, né? E aí com isso fica mais fácil surrupiar alguma coisa. Então essa que é a ideia, parecida, né, com o do peculato apropriação, mas um pouco diferente. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, se vocês olharem para o parágrafo 1º, ele diz: aplica-se a mesma pena, portanto é a mesma coisa, uma forma equiparada, se o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade
que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Tá? No mais, mesma coisa, pode ser um bem público ou particular, o importante é que esteja sob a custódia da administração pública. Consumação, também tem aquela mesma discussão lá do furto, né? Se precisaria ter a posse tranquila ou se bastaria tirar da esfera de vigilância da vítima. É a mesma coisa que vocês já sabem, né? Absolutamente nenhuma novidade aqui a esse respeito, tá bom? O próximo tipo de peculato é o peculato culposo, previsto aqui pelo parágrafo 2º. Esse peculato culposo não é o que vocês estão imaginando, tá? Porque quem nunca estudou esse assunto, provavelmente está achando que peculato culposo é o crime que acontece quando o funcionário público leva para casa alguma coisa sem querer. Então ele vai lá, pega, por exemplo, um lápis, né, como esse aqui, belo lápis, que é da repartição pública, e ele, achando que é dele, né, leva para casa e pronto. Né? Então seria um peculato culposo. Não, não tem nada a ver, não é isso, gente. Tá? Isso é fato atípico. Se eu levar para minha casa um lápis indevidamente, desde que eu devolva esse lápis depois, não serei responsabilizado criminalmente, pode ficar tranquilos. O peculato culposo é uma situação que é assim, vai ser quando o funcionário público é desleixado com a coisa pública. Ele não toma cuidado, né, com os bens, lá, com as utilidades que estão no seu poder. E aí, um terceiro, um bandido, um pilantra sem vergonha, que não precisa ser funcionário público, se aproveita esse desleixo para surrupiar alguma coisa. É isso. Tá? Então vou dar aquele exemplo caricato, né, aquela piada que todo mundo faz. O funcionário público vai lá, pendura o paletó na cadeira e vai tomar aquele cafezinho que demora de 3 a 4 horas, né? O café meio longe que ele vai tomar. Largando a administração pública toda aberta, sem ninguém lá. E aí nesse meio tempo entra um ladrão e o ladrão leva, né, os computadores, por exemplo, que estão lá dentro. Tá? Então o que acontece aqui, gente? Muita atenção. O funcionário público comete peculato culposo, porque ele foi negligente, imprudente, não tomou lá os cuidados que deveria. E o cara que entrou lá e levou as coisas responde por furto, pelo bom e velho artigo 155, furto. Tá? Então o peculato culposo, ele sempre pressupõe um crime praticado por outra pessoa. Né? Então você vai ter o funcionário público sendo descuidado e alguém se aproveitando desse descuido para ter acesso aí, aos bens que deveriam estar sob vigilância do funcionário público. Tá? Então por isso que diz aqui o parágrafo 2º, né? Que aqui vai ser a hipótese em que o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. Né? Tem aqui uma discussão, né, sobre o crime do terceiro. Né? Então, esse terceiro ele poderia cometer qualquer crime para gerar responsabilidade no funcionário público? Eu pessoalmente entendo que sim. Qualquer coisa que ele faça, né, furto, roubo, né, se aproveitando, né, dessa negligência do funcionário público, poderia constituir, né, um peculato culposo para o funcionário público. Tá? Eu diria, né, de maneira mais genérica, como está escrito aí no material de apoio, que vai ser qualquer crime patrimonial contra a administração pública pode gerar o peculato culposo. Me parece ser o entendimento mais correto. Tá? Porém, né, notem que existe aqui uma corrente dizendo que só há peculato culposo se o terceiro pratica peculato. Então teria que ser assim, né? Um outro funcionário público entra lá e pega alguma coisa, cometendo um peculato furto, por exemplo, aí o que deixou tudo aberto responde por peculato culposo. Né? Que é uma hipótese, como vocês notaram, bem mais restritiva, né? Então você vai ter menos possibilidades de ocorrência do peculato culposo. Tá? Eu pessoalmente não concordo, acho mais adequada a outra, porque a ideia aqui é preservar o patrimônio da administração pública, punir o funcionário que é negligente, que não cuida da coisa pública adequadamente, tá? Então, eu acho que outra interpretação faz mais sentido do ponto de vista teleológico, né? Do ponto de vista do que se pretende proteger aqui. Bom, a consumação, ela acontece no momento da consumação do crime praticado pelo terceiro. Então, consumou lá o furto praticado pelo terceiro, está consumado o peculato culposo, tá? Perguntinha safada agora, vamos ver quem mata. Essa pergunta é boa. O sujeito larga a repartição pública aberta, entra lá um terceiro com a intenção de furtar alguma coisa. Mas na hora que ele está furtando, passa a segurança e fala: ah, muito bonito, né? Esteja preso, bandido, pilantra, sem vergonha, ordinário.
E aí o cara é preso em flagrante por tentativa de furto. Porque não chegou a consumar. Ele estava pegando as coisas lá e acabou sendo surpreendido pela segurança. Então a gente vai ter, nesse caso, uma tentativa de furto. Assim que nós vamos resolver, tá? Muito bem. Então aí eu pergunto, como fica a responsabilidade do funcionário público? Porque no particular, vocês já entenderam, tentativa de furto, tranquilo, fácil. Mas e o funcionário público? Né? Como que ele será responsabilizado? O funcionário público, será que ele pode ser responsabilizado por tentativa de peculato culposo? Primeiro mandamento do direito penal: crime culposo não admite tentativa. Segundo mandamento do direito penal: não insista. Então, gente, não tem tentativa. Tá? Isso aqui, como todo crime culposo, ou ele está consumado, e se consuma no momento, né, em que eu tenho a consumação do crime praticado pelo particular, ou, né, não é nada. Né? Não, o crime tentado não existe, é conduta atípica. E por fim, última coisa, para a gente encerrar aqui esse assunto do peculato culposo, é uma regrinha que é trazida aqui pelo parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte, né? Que nesses casos, peculato culposo, se o funcionário público repara o dano, então sei lá, furtou um computador, ele vai lá e do bolso dele compra um computador igualzinho e repõe, né, substitui o computador que foi furtado, antes de sentença irrecorrível, né, pelo peculato culposo, o que nós vamos ter aqui? Extinção da punibilidade. É uma regra especial, gente, de arrependimento posterior. Tá? Então, vocês já estudaram comigo mesmo, lá nos bons tempos que a gente se encontrava pessoalmente na FTRP, o Instituto do Arrependimento Posterior. E contei para vocês a história lá do Rui Chapéu, do taco de sinuca, não sei o quê. E a gente viu o quê? Que quando tem o arrependimento posterior, reduz a pena, né, de 1 a 2 terços. Essa é a regra básica. Então aqui é uma regra mais benéfica, né? O que está escrito aqui nesse parágrafo 3º, em outras palavras. Que se tiver o arrependimento posterior, vai extinguir a punibilidade, desde que antes da sentença. Se for depois da sentença, reduz a pena pela metade. E por que isso? Porque, veja, o funcionário público não teve lucro nenhum. Né? Peculato culposo é um crime em que o funcionário público não tem proveito nenhum. Ele não leva vantagem nenhuma no peculato culposo. Então, se ele foi lá e reparou o dano do bolso dele, está resolvido o problema, né? Não tem muito por que a gente querer puni-lo. Só notem, né, que essa extinção da punibilidade se aplica apenas ao funcionário público. Ela não vale para o particular que cometeu o crime, né, contra o patrimônio. Tá? Então o funcionário público vai lá, compra outro computador, beleza, para ele está tudo bem, extinguiu a punibilidade. Por cara que entrou lá e levou o computador embora, né, continua sendo punível aqui por furto nesse caso. Tá bom? É isso, gente. Com isso terminamos essa primeira parte do peculato. Não percam no próximo vídeo a continuação. Muito obrigado e até lá!